Alessandro, eu queria que você falasse aí do resultado, que não era, imagino, que vocês esperavam. Emendando, claro, a situação do Luxemburgo, ele está com 27,7% de aproveitamento após 12 jogos. Que análise que vocês fazem antes dessa parada de 11 dias? Obrigado. O momento é muito ruim, não tenha dúvida. A gente precisa encontrar os resultados. Além dos resultados, a gente precisa buscar um equilíbrio diante de alguns bons jogos que foram feitos e outros assim muito distante de um nível que o Corinthians precisa, né? Me refiro ao jogo do Flamengo, o próprio Fortaleza em casa, o segundo tempo do Fluminense, o jogo contra o Atlético Mineiro e outros que infelizmente ficamos muito aquém do que a grandeza do clube ela solicita. Então vem esse período importante agora, que é um período de trabalho, que quando ele se apresentou no dia 1º, no dia 2 já dirigiu a equipe e até hoje foram dias e mais dias de recuperação e uma simples organização já cuidando para o próximo jogo. Então esse período é um período oportuno, que você vai trabalhar aspectos importantes, que são a parte tática, técnica e física, para a gente poder encontrar um melhor momento, mais bons resultados, porque não estamos alcançando eles. Necessitamos disso, sair dessa zona extremamente desconfortável para nós e melhorar os números, né? Os números estão aí, a gente precisa trabalhar, buscar números melhores, resultados melhores, performances melhores, para que o Corinthians possa sair dessa posição. Alessandro, a gente conversa com o torcedor corintiano, né? E é meio que unanimidade. Precisa de reforço, precisa de mais jogadores, de mais material humano para esse elenco. Falando claro, é difícil falar em nomes, mas pelo que a gente apura, o Matias Rojas talvez é o jogador que mais está próximo do Corinthians, principalmente nessa janela, pelo menos para tranquilizar o torcedor, e sim, vai vir reforço. O presidente já deu uma entrevista recentemente e deixou bastante claro que a gente busca aí 3, 4 reforços nessa próxima janela, lembrando que esse reforço ele começaria a estar à disposição para o primeiro jogo da Copa do Brasil do dia 5, nem para o retorno ali que tem o Bragantino antes do jogo da Copa do Brasil, a gente já não conseguiria ter esse atleta. Então a gente precisa concentrar sempre nos próximos jogos, e a gente já vai ter uma sequência de 2 jogos fora, que é o Santos e o Atlético Paranaense, e a gente precisa pontuar, a gente precisa jogar bem, a gente precisa se organizar mais, né? E faremos isso aproveitando esse período de trabalho que agora o professor vai ter. Reforços a gente sempre trabalha, a gente está muito otimista com o Matias Rojas, bastante otimista que a gente possa ter esse atleta a partir de julho com a gente, e trabalhando outros nomes também, que é sempre muito difícil você colocar, porque a gente briga também contra uma concorrência e a gente evita ao máximo falar daqueles que a gente está em negociação. Alessandro, na entrevista que o Duílio deu no Equador, depois da eliminação contra o Del Valle, ele ficou talvez em dúbio, em aberto, que ele fala em relação ao prazo não, mas o tempo de trabalho para o Luxemburgo, que ele fala sobre a importância de dar esses 10 dias da data FIFA, ele também fala sobre a importância de dar tempo para o Luxemburgo ter os reforços em mãos, que é um pouco maior porque a janela abre em julho. Como que vocês têm trabalhado? Realmente esses 10 dias da data FIFA e os resultados pós-data FIFA vão ser fundamentais para o futuro do Luxemburgo? Ou vocês vão aguardar ele ter reforços em mãos, então vai ter um tempo maior pós-julho, pós-abertura da janela? A gente não pode estabelecer aqui um prazo para um treinador. Ou confiamos no treinador ou não confiamos. Não dá para prever 1, 2, 3 jogos, 15, 20 dias. Isso não existe no futebol. Existe o resultado, existe a avaliação do que está acontecendo, né? Então a gente tem um período agora importante para trabalhar, tem uma sequência de 2 jogos fora, estamos numa posição importante da Copa do Brasil, mas extremamente desconfortável no Campeonato Brasileiro. A Libertadores, quando você disputa uma Libertadores como nós disputamos e faz 2 jogos em casa e com 2 derrotas, praticamente ali a gente já mostrou que infelizmente não seguiríamos, por ainda ter tido chances ali contra o Argentino Júnior e nesse próprio Independente Del Valle. Então, mas quando você faz 2 jogos como fizemos em casa, você praticamente acaba sendo eliminado. A Libertadores não te permite você perder jogos em casa, 2 ainda na sequência, é quase que inimaginável uma sequência na competição, por mais que ainda existisse possibilidades. E vocês confiam no Luxemburgo? Claro que confiamos, só faltava não confiar num treinador, né? A gente precisa oportunizar um tempo a mais. Esse tempo, como vocês mesmos mencionaram, é um tempo oportuno porque é um tempo diferente. Até então ele vinha só trabalhando muito rapidamente para os jogos. Agora ele vai ter uma semana inteira, né, para trabalhar um pouco mais, inclusive até a quarta-feira da outra semana, que vai ser o jogo contra o Santos, né, e a sequência dos jogos ali para a gente
se reerguer nessa posição do Campeonato Brasileiro e se manter firme na Copa do Brasil. Ô, Alessandro, e esses reforços seriam para quais posições e quais características vocês procuram nos novos reforços? A característica do Corinthians, né, meu? A gente precisa ter, além da técnica, que é imprescindível para se vestir essa camisa, tem que ter garra, tem que ter personalidade, comprometimento, uma série de fatores que envolve vestir a camisa do Corinthians, né? Você se referir nas posições, algumas parecem ser um pouco meio que previsíveis. Exemplo, o zagueiro nós temos 4 no elenco, né? E os 4 estão segurando a onda. É importante você ter um zagueiro a mais ali, porque são competições e jogos muito duros. Setor do meio de campo, tudo caminhando bem para a questão do Matias, talvez ali para um volante a mais para a gente colocar ao lado do Maicon, do Fausto e do Rony. O Kant vem de um processo de lesão, tem tido dificuldades, então a gente sabe que eu faço questão de elogiar a questão da parte clínica, fisioterapia e saúde e performance nossa, porque nós temos quase que todos os atletas à disposição. E isso é importante também. Num grupo de 32 atletas que nós temos, dentre 4 goleiros, é importante que todos estejam à disposição, né? Então, mas talvez essas 2 posições sejam as posições que a gente mais busca no momento. A gente tem em julho o retorno do Gustavo Mosquito, avaliaremos o retorno do Mantuan também, que termina o empréstimo no final do mês. Então tem uma série de coisas sendo discutida para que a gente possa estar numa condição técnica melhor do que a atual. Alessandro, naquela ação que o Júnior Moraes entrou, ele coloca lá o advogado 11 meses de direito de imagem atrasado. Eu queria saber, isso é uma coisa pontual dele, foi o atraso, ou outros jogadores também, vocês estão tendo que repactuar, enfim, o direito de imagem, não a CLT, mas a imagem de outros jogadores também estão atrasados? A questão do Júnior foi bem pontual, realmente, essa questão do direito de imagem dele. Ele tem um período extenso em atraso, ganhou na justiça o direito de trabalhar em outro clube. Sentaremos com a staff dele para fazer um ajuste de todo esse valor devido para que ele possa seguir a vida dele e vamos em frente. É um assunto que o futebol vai tratar junto com o departamento jurídico e o departamento financeiro para a gente buscar uma melhor solução. Os outros jogadores? Não, os outros jogadores não. Todos eles com as suas situações aí o mais regulares possíveis, talvez uma situação ou outra pendente, mas nada que a gente não vai equacionar num futuro muito breve. Você citou o Cantilho, ele ainda faz parte dos planos ou ele tem alguma proposta, alguma chance de sair nessa janela? Olha, o Kant é assunto para vocês, assim como o Bruno Mendes, né? Vocês vão sempre falando do Bruno. Vocês só me desculpa assim, não estou sendo grosso, mas é só porque a situação é parecida, né? Se ele quiser assinar o pré-contrato com alguém, ele também pode assinar. Mas a gente fica sempre falando do Bruno, do Kant não, né? Talvez porque um jogador esteja sendo aproveitado e o outro não. Mas o Kant tem contrato com a gente, é um atleta que precisa passar por esse processo de recuperação para poder ficar à disposição. Ainda nessa linha, Romero, na mesma linha, o Romero foi muito falado em relação a uma proposta do Fluminense, chegou alguma coisa? Não. Parece que o jogador não está nos planos do Lucha, né? Não chegou nada para nós não. Hoje eu estive no CT pela manhã cedo, onde ele, o Juliano, o Rafa e mais um atleta e o Matheus Araújo estavam treinando. Então não teve nenhum contato, até perguntei para ele se alguém o procurou, porque ele não tem um agente específico que atue para representá-lo. Geralmente ele lidera essas buscas, mas para nós, Corinthians, não chegou nada. Mas está aberta a possibilidade dele sair mesmo na janela? Não dá para descartar nenhuma possibilidade, né, pessoal? Nem para ele, nem para nenhum outro atleta do próprio elenco. A gente sabe que a janela vai se aproximar de uma abertura e é natural que algumas coisas ocorram, alguns interesses de atletas que estão jogando, de outros não. Isso é muito comum e muito natural. Os clubes se falam muito, se consultam muito. Então vamos tentar entender o que realmente vai acontecer. Alessandro, por favor, a gente está falando de possibilidades de chegada, a gente está falando de possibilidades de saída de jogadores que estão junto no Corinthians, com o elenco, como o Cristiano Romero, e a gente teve o último jogador que passou aqui, foi o que fez o gol. O Juan Oliveira, 19, 20 dias de contrato. E aí ele falou, não sei. E aí eu te pergunto, você sabe? Se depender de nós, sim. Né? Se depender de nós, sim. Só para ser bastante justo, o Vanderlei já vinha mencionando que o atleta vinha treinando muito bem e que se ele mantivesse esse padrão, ele levaria para o jogo e em algum momento iria colocar. E a gente vinha discutindo a possibilidade, explicou para ele, o contrato dele é até junho.
É até importante colocá-lo porque a gente consegue ter uma precisão a mais para poder negociar, estender, passar uma possibilidade que seria a extensão do empréstimo até o final da temporada. Seria o mais regular para todos e justo. Justo para o atleta que passou um período muito duro e hoje vivenciou um momento muito importante para ele, individualmente falando. Então nada mais justo que ele ter essa sequência em novos jogos. Então, se depender do Corinthians, nós já fizemos esse contato com a gente do atleta, já passamos o nosso interesse, eles ficaram até muito, muito felizes com essa vontade do Corinthians e eu espero que a partir de segunda a gente possa já regularizar isso daí e ele já ter o empréstimo dele estendido até o final da temporada. Alessandro, a princípio é isso, o empréstimo só até o final do ano, aquela 1,5 milhão por 80% fixado para compra já dos direitos, a princípio vocês não fariam isso. Não é esse valor. É mais? O valor é mais e o percentual menos. Ah, tá. Acho que 60, é isso? Por 60% tem um valor. A gente geralmente não passa valor porque não... Mas assim, a ideia, a intenção, se a gente manter o mesmo padrão que foi o que já fizemos antigamente de renovação, né, essa renovação do empréstimo atual, é o mesmo modelo do primeiro quando a gente chegou aqui na gestão e ele estava superando o problema e 3 meses depois veio o novo problema. Mas a intenção seria essa, seria manter as mesmas bases para que a gente possa aí dar um tempo a mais para o atleta e para o próprio clube. Se a gente bater o pé de querendo que compre essa parte, enfim, 60% agora, aí vocês podem não ficar ou vocês nem pensam nisso? Isso aí é parte de negociação, é natural. Se a gente tem uma vontade, o outro lado pode ter outra. Então, a gente sempre negocia para tentar chegar num consenso. Alessandro, por favor, tem a dívida que a FIFA pediu para pagar, acho que vencia sexta-feira, do argentino Popozelli. Você pode falar para a gente alguma coisa sobre isso? Porque se tomar não adianta abrir janela dia 3. Então, eu acho que também tinha essas questões, né? Se você tem alguma informação sobre o pagamento da dívida do atacante argentino. Não tenho, meu, assim, porque aí eu preciso falar com o meu financeiro também, né? É uma ação, não é só financeiro também, é jurídico, né? Toda a parte jurídica, ela tem um trâmite legal, tem um prazo para se cumprir. Então eu não vou me antecipar a dizer algo que eu não tenho a informação correta, né? Até porque foi um caso que quando eu cheguei ele já tinha até saído. Então é um processo longo, demorou bastante, a gente já está há 2 anos e meio aí. Quando eu cheguei aqui ele nem estava, né? Não sei em que momento que ele saiu, se foi antes ali do início da nossa gestão, mas enfim. Mas com certeza o que precisa ser feito tem que ser resolvido, não tem outro caminho que não seja esse. Alessandro, o Renato joga aqueles 70 minutos contra o Atlético, depois de 53 dias, me pareceu lá em Minas ter sentido... E aí não conseguiu lá no Del Valle mais ainda e hoje sai com 19. Queria que você passasse para o torcedor se foi só muscular, se é esse processo de volta mesmo, você já esperava que ia ser difícil, que pudesse tranquilizar ou não o torcedor. Não, é algo muscular na panturrilha, né? E não penso eu que seja uma lesão. É óbvio que a gente tem que passar por uma avaliação e exames para a gente ter a certeza e convicção. Mas conversando com ele, conversando com o nosso departamento médico, ele talvez tenha tido alguma contratura. Eu já percebi que ele estava nas ações do jogo um pouquinho reticente, talvez aquilo foi aumentando e ele em um determinado momento pediu para sair inteligentemente falando, porque a panturrilha numa ação mais forte você pode inclusive romper, né? O próprio Vanderlei ele disse que a gente acelerou um pouco o processo do Renato em razão da importância do jogo da Copa do Brasil e a participação dele era muito importante. Então o Renato ele fez um esforço além do que inclusive deveria. Sabíamos dos riscos, né, que eram realmente musculares e não da parte de articulação, que é algo que mais preocupa, e aproveitar desse tempo agora para recuperá-lo e deixá-lo mais próximo possível de desempenhar o futebol que a gente conhece bem que ele tem. Alessandro, o Corinthians não bateu já 2 das 4 metas orçamentárias referentes às competições. De que forma isso impacta na diretoria, pressiona a diretoria para bons resultados no Brasileiro e na Copa do Brasil? Mas acho que a nossa meta da Copa do Brasil acho que já foi até superada e podemos através dela superar todas as outras metas. É uma questão de número, de valores. O que a gente, além do planejamento orçamentário, tem o planejamento de desempenho, de conquista, que é o mais importante. É isso que é ruim, né? Você sair precocemente do Paulista, da Libertadores também, mas a manutenção do clube na Copa do Brasil vai equacionar, inclusive passando essa difícil fase que teremos, as saídas das outras. Mas uma coisa é a parte econômica, a outra
é a performance, né? Que isso a gente não gostaria nunca que ocorresse. Sul-Americana, qual é a ideia da diretoria? Sul-Americana, porque o torcedor está dividido. Abandona a competição, põe a molecada, outros não. Vale um título internacional, vale dinheiro. Seja vocês, Luxemburgo, sentaram, qual vai ser o planejamento para o playoff agora e para a continuidade se passar? Vamos ser bastante simplista aqui. Nós temos um jogo em casa que a vitória e um bom resultado nos classifica. Estou correto? Um empate. Um empate. Mas vamos falar considerar um jogo normal. Então, nós não vamos entrar numa partida para não jogar bem e não honrar as cores do clube. Então, acho que a própria resposta já está aí. A gente vai fazer e buscar nesse último jogo da Libertadores desempenhar bem e deixar as competições nos indicarem e sinalizarem. Eu até aproveito a oportunidade, já falando de Libertadores, porque eu vi muita gente falar que essa eliminação do Corinthians na Libertadores foi uma dos maiores vexames da história. E eu, respeitando sempre a opinião de todo mundo, porque cada um tem uma, agora não podemos ignorar as duas eliminações precoces na pré-Libertadores. Eu, inclusive, participei de uma que para mim foi a mais vexatória possível. Você, em 2010, prestes e lutando para ser campeão brasileiro. 2 meses depois de ser eliminado por Tolima, com aquela equipe, por tudo que nós... 2011, desculpa. Então, assim, não se compara. É analisar bem cada momento, cada etapa, cada fase. Aquilo foi um vexame histórico que jamais esqueceremos, por todas as qualidades que tínhamos para prosseguir. Aqui, nós fomos eliminados porque não fomos capazes de jogar bem as 2 partidas em casa, e ali nos levou realmente a uma eliminação da Libertadores. E o Luxemburgo, na entrevista coletiva, disse que cogitou levar um time em reserva para o jogo contra o Argentinos Júnior, né? Naquele momento era uma decisão dele ou da diretoria meio que abrir mão ali? Um conjunto que a gente entendia que talvez trabalhar uma semana para o jogo difícil que teríamos no final dele seria mais produtivo. Mas os atletas, diante do jogo realizado contra o Flamengo, fizeram questão de participar e assim a gente mudou na sequência ali, avaliando, levando todos e depois o professor definindo a escalação. Mas sempre em conjunto. Isso aí, então. Obrigado.